Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Como vocês estão? Tudo bem? Cara, eu quero gravar um vídeo hoje, né, sobre saúde. E outra coisa que eu queria falar pra vocês também é que a maioria das coisas que eu anotei aqui são coisas que eu usei muito na época que eu estudava pro vestibular, né, pro concurso. E hoje eu uso muito, mas hoje em dia não é tão assim, sabe, fixo assim. Eu uso, mas não é aquela coisa assim, sabe, pega no pé. Por quê? Porque na época do vestibular, cara, eu queria ter o máximo possível de performance. Hoje em dia é um pouco mais difícil por conta que eu trabalho. Então eu tenho que, tipo, diminuir minhas horas de sono um pouco pra poder priorizar outras coisas, que também são importantes. Beleza? Outra coisa, galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque tem gente que assiste meus vídeos e não são inscritos. E é mais de 90% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Deixa o seu like aí, por favor. Se inscreve no canal se você gosta do meu conteúdo. Se você é novo, assiste até o final, né? Se você gostar do vídeo, do conteúdo, aí sim você deixa o like ou não. Beleza? Eu queria falar aqui, primeiro tópico, né? Botei aí, 7 precisa cientificamente comprovado para ter mais saúde e alta performance todos os dias. Esse vídeo, alta performance aqui quer dizer geral, tá? Várias áreas da sua vida. Cara, eu coloquei, ó, sono. Botei priorizar o sono como se fosse um treino. O sono, pra mim, era uma coisa muito importante na época que eu estudava. Hoje em dia ele mas, tipo assim, eu durmo um pouco menos do que eu dormia na época, sabe? Na época eu dormia 7 horas, tá? 7 horas pra mim já me fazia muito bem. Tem gente que tem que dormir mais, tem gente que dormir um pouco menos. Aí você tem que saber como é que o seu corpo vai responder esses horários. Eu já vi gente, cara, que dormia 6 horas por dia. E tipo assim, era suave, entendeu? Pra pessoa dormir 6 horas por dia. Bom demais, entendeu? Se eu dormir 6 horas por dia, se fosse um dia só, não tem nada, não tinha nada. Mas se fosse, tipo, todos os dias, aí eu já começava a ter vários problemas em aprendizagem. Eu não conseguia aprender direito, eu tinha dificuldade de ficar em atenção, de foco, eu ficava cansado, sonolento, fatigado, certo? Então, tipo assim, você tem que saber qual o tipo de sono se adequa mais a você, se é mais sono ou menos sono, beleza? Botei outra coisa aqui também, que tem no livro, Porque Nós Dormimos, né, do Martin Walker, que ele fala que você ter um sono de péssima qualidade diminui a sua sensibilidade à insulina em 30%. Quer dizer o quê? Quer dizer que vai ter mais açúcar dentro do seu corpo, correndo no seu sangue. Você vai sentir menos sensibilidade à insulina. Você vai ficar uma pessoa mais propícia a ter um desenvolvimento de uma diabetes. Entendeu? Então é isso que ele quer dizer. Como você vai ter mais açúcar correndo, porque você dormiu mal, o açúcar não deu tempo de se formar em glicogênio, você vai ter mais açúcar correndo nos seus sangues, nos seus vasos. Como você vai ter mais açúcar, a propensão é de você ter mais diabetes, você desenvolver uma diabetes tipo 2, por exemplo. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Beleza? Botei assim, como comida de verdade. Na época também que eu estudava, eu tinha uma alimentação equilibrada, porque eu não tinha condições de fazer uma dieta ainda. Depois eu arrumei um dinheirinho, consegui fazer uma dieta. Economizei um pouquinho ali, fiz uma dieta bacana. Porque com a dieta você vai ter noção dos minerais dos sais, né, dos minerais, das proteínas, dos aminoácidos, do que você precisa para poder ter um desenvolvimento maior, tanto na parte de sono que você precisa, principalmente magnésio, e outros alimentos, por exemplo, potássio, sódio para contração do músculo, magnésio para o sono, que é muito bom, sabe? Óleos vegetais, que é bom para a bainha de melanina, como é que se fala, pro sistema nervoso, né, isso, pro neurônio. Então, tipo assim, você tem que ter essa noção, entendeu? E a galera aí que, tipo assim, já estuda a parte de biologia, né, um vestibular, por exemplo, ou um concurso que tenha biologia, sabe muito bem o que eu tô falando, tá? Na parte de biologia você vai estudar, quando você começa a estudar, você começa a ter noção mais ou menos assim, cara, isso aqui é bom pra comer por causa disso. Esse hormônio, esse sal aqui é bom comer por causa disso aqui, desse hormônio que é produzido, entendeu? Dormir em tal hora é bom por causa disso aqui, desse hormônio que é liberado, entendeu? Você vai tendo mais ou menos a noção aí do que comer e do que não comer, beleza? Então eu botei aqui, né, que você comer comida de verdade, largar de comer ultraprocessados, que também estraga a sua vida, parar de comer comidas hiperlatáveis, que tem grande teor de açúcar na comida, e muito gordurosa, que causa um nível de dopamina gigantesco. Você fica aquela pessoa que fica num pico infinito de dopamina, pá, bate e volta, parece drogado. Não pode ver comida que quer comer e fica doido, não tem aquele nível de dopamina lá pra cima, entendeu? Então, cara, não tô falando pra você fazer uma dieta, né? Mas se você tiver uma condição, faça uma dieta. Mas coma bem, o máximo possível. Coloca vegetais na alimentação. Salada. Um tomatezinho é bom. Para de comer tanto arroz, se você sentir tanto sono por causa do glicogênio, do carboidrato, tá bom? Então, tenta fazer uma coisa equilibrada. Toma aquele café da manhã bacana, com ovos e frito, um pão, entendeu? Então fica bem bacana isso. Outra coisa que eu também fazia, eu fazia muito, até hoje eu faço, né? Em casa não mudou muito, essa parte aqui. Hoje em dia eu faço bem mais do que antes, né? Hoje em dia eu tenho um pouco mais tempo pra fazer exercício. Cara, movo o corpo todos os dias, né? Botei aqui pra você mover o corpo, fazer exercício todos os dias. Hoje em dia eu faço mais de 2 exercícios por dia, muito mais.
por conta tanto que eu gravo conteúdo lá no Instagram, por conta disso, né, de rotina, de exercício, de dicas, e tanto que eu tô me preparando para maratonas, triatlo, pedal, sabe, natação. Então, tipo assim, eu preciso treinar, é realmente essa parte. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque assim, se você treina todos os dias, cara, a chance de você viver estressado é muito baixa, porque você tá treinando todos os dias, você tem alguma coisa para descontar o seu estresse, entendeu? Então, é sempre isso, cara, e ainda mais se o cara for aquele cara que treina em jejum, que é o cara, aí que esse cara vai desenvolver uma sensibilidade à insulina gigantesca. Por quê? Porque assim, o cara que treina em jejum, ele tá acostumado a ficar sem açúcar no corpo. Então, a chance de ele ter uma sensibilidade à insulina é muito alta. Então, a sensibilidade dele à insulina aumenta muito, entendeu? Uma pessoa que se ele comer uma barrinha de doce, um chocolate ali, alguma coisinha, ele já fica super saturado. Porque está acostumado a treinar em jejum. E também está acostumado a lidar com o estresse. Porque treinar em jejum, cara, é muito estressante. Porque o seu corpo está sem açúcar e sem glicogênio. Então, ele fica muito chateado e muito putaço. E outra coisa, né? Porque ele vai usar também gordura. Mas, como eu treinava todos os dias, era uma forma de eu me aliviar meu estresse. Principalmente quando era dia de exatas, tá? Quando eu fazia exatas, matemática ou física, né? Ou química também. E era uma forma de eu me aliviar e fazer mais questões. Por exemplo, às vezes eu passar a manhã toda fazendo questão, manhã e tarde. Quando eu dava umas 4 horas da tarde ali, eu ia treinar, porque eu já estava estressado da manhã e da tarde. Muito estressado de fazer muitas questões. Aí eu me aliviava no treino, fazia um treino de carga máxima, né? Pra poder estressar mais ainda o corpo, assim, deixar ele moído mesmo, pra ficar mais de boa, sabe? Tipo, eu aumentava a carga justamente pra me aliviar a tensão do meu corpo. E quando eu chegava em casa, cara, ainda conseguia fazer tipo 70 questão, 60, 80 questão, ainda conseguia fazer, sabe? Porque eu dei uma desestressada no meu corpo. E também é bom pra oxigenação do seu cérebro. Cara, oxigenar seu cérebro significa em mais circulação. Circulação significa em mais aprendizado. Porque você consegue raciocinar e reter mais informações do que a pessoa que não faz exercício. Entendeu? Essa é a lógica que eu quero que você entenda. Beleza? Eu botei aqui também exposição ao sol. Isso aqui até hoje eu faço, tá? Essa exposição ao sol aqui. Botei um estudo aqui, né, que foi feito em Harvard, né, Harvard Health, que é de saúde, né, Harvard de saúde, que significa que você fazer atividade física todos os dias, né, reduz o risco de depressão em 30%. Olha aqui que dado importante, tá vendo só? Então, faça atividade física, ainda mais que o cara estuda muito, o cara começa a ficar um pouco solitário, sabe? Então, a chance do cara ter uma depressão é muito grande. Pode ser qualquer coisa, cara. Botei aqui pra você caminhar, pedalar, faça flexões em casa, qualquer coisa, entendeu? Você só tem que movimentar seu corpo. Botei outra coisa aqui, no 4, que é exposição ao sol. Isso aqui é bem assim, direto. Claro, exposição ao sol igual a vitamina D. Vitamina D igual a sensação de bem-estar, tá? Por quê? Ó, eu botei aqui um estudo, né, eu vou falar pra vocês, que é um estudo que a vitamina D, ela regula mais de 1000 genes no nosso corpo. Um estudo feito pelo Journal of the Clinical Endocrinology. Um estudo no Jornal de Clínica de Endocrinologia, que eles estudaram que você se expor ao sol controla mais de 1000 genes dentro do seu corpo, do corpo humano. Olha que estudo foda, cara. Falar sobre isso, sobre a parte de você se expor ao sol. Aqui onde eu tô, agora, tem uma janela gigante, então ela normalmente está sempre aberta, tá? Tem uma grade aqui, mas normalmente já está sempre aberta. Por quê? Porque eu já acordo me expondo ao sol. Quando eu acordo mais cedo, né, o sol ainda não nasceu, eu tô por aqui resolvendo as coisas, eu tô comendo e eu vejo o sol nascendo. Quando eu vejo o sol nascendo, é um indício para mim que o dia tá começando e um indício para meus olhos entender que o dia já tá começando. Entendeu? Por quê? Porque os seus olhos, cara, essa quantidade de luz que chega nos seus olhos, ela vai ser um regulador para o seu cérebro entender. E o seu intestino entender que já começou o dia. E a quantidade que vai ser produzida de melatonina até o final do dia, para você conseguir ter um sono de ótima qualidade. Se você é uma pessoa que não se expõe muito ao sol, o seu corpo fica meio perdido. Vamos supor, por exemplo, lá em Teresina, quando eu morava, o pessoal costumava estudar com a janela fechada, porque tinha um ar-condicionado. Cara, ele não tinha muita noção do que era dia e do que era noite. Ele só começava a estudar lá, o corpo dele não entendia nada que estava acontecendo, porque a luz é artificial, é uma luz que nunca se apaga. O corpo dele não tinha noção do que era noite, do que era dia. Quando eles saíam pra fora, já era tarde de noite. Aí o corpo ficava sem entender nada. Não tinha produzido melatonina suficiente pra ele dormir. Então ficava aquela coisa perdida, sabe? Então, cara, se expõe o mais possível à luz do sol. Na época que eu estudava aqui é uma casa alugada, né, no caso. Porque eu tô morando sozinho agora. Mas na época que eu morava na casa dos meus pais, ela tinha uma janela no meu quarto que eu abria. Ficava estudando, botava mesa, essa mesa que eu tô agora, botava mesa. E tinha, né, a janela bem grandona, a janela. Começava o dia abrindo a janela, cara. Ficava aquele solzão mal, aquela paisagem bonita que tinha umas plantas na frente. Então o meu cérebro entendia que já começou o dia ali. Então ele já poderia, como é que se diz? Começar a ter um horário que é o horário circadiano, né, do nosso intestino. Começaria a formalizar o horário a partir dali, entendeu? Então é uma dica pra vocês aí, muito importante. Botei outra coisa que eu falei até lá no Instagram, né? Fiz um vídeo que é o controle do estresse com a respiração e a presença. Cara, isso aqui, tem gente que vai fazer de várias formas, tá? Ó, respiração pra mim me controla. Eu fico muito calmo com respiração. Respirar, né? Eu sempre puxo o ar, aí eu com 3 segundos no ar, aí eu solto.
E embaixo também, 3 segundos e puxo de novo. Aí fica nisso. Por que eu falo isso? Porque isso aqui funciona pra mim, cara. Por isso que eu tô dando essa dica. Tem outra coisa também, que eu não coloquei aqui, mas... Outra coisa também, né? Que eu falei aqui, além da respiração, que é a parte de gratidão. Tem pessoas que aliviam o estresse através da gratidão. Cara, isso vai de cada um. Tem gente que faz por respiração, tem gente que faz por meditação, que tem a ver com respiração também um pouco, e tem gente que faz por gratidão. Vai depender de você. Se você, eu relaxo quando eu faço uma oração, independente se é para Jesus Cristo, para Deus, para Alá, para Buda, não importa. Faça aquilo que deixa você menos estressado. No meu caso, ou uma oração me deixa, ou respiração. Ou, às vezes, academia. Mas a academia, assim, é só mais ou menos, assim, em último caso, sabe? Não é aquele estresse que diminui, assim, muito, sabe? Diminui, mas não é aquela coisa toda. Mas respiração, cara, é que mais diminui o estresse, entendeu? Então, tem essa prática, sabe? De ter respiração, essa prática de respirar fundo, de oxigenar o seu corpo, de parar um pouco, analisar a situação, beleza? Outra coisa, cara, hidratação, ó. Eu falei hidratação, ó. Águazinha aqui, ó. Sempre tá comigo, cara. Sempre tem água aqui no beber. Sempre pra me lembrar que pro meu cérebro beber água. E eu tenho que beber aí uns 4 litros de água por dia, então eu tenho que beber muita água. Todos os dias, eu ainda lembro. Todos os dias eu bebi 4 litros de água por dia. Todo dia. Até mais às vezes. Beba água, cara. Eu não tenho nem o que falar, né? Esse tópico é o maior, é um tópico assim que é autoexplicativo. Beba água. É bom para hidratar suas células, então, ainda mais se você veio de uma noite de sono muito longa, que falei sobre dormir bem, e reduz ali o horário de beber água lá para as 6 horas, começa a reduzir, sabe? Para de beber água. De manhã, hidrate-se bem, muito bem, porque amanhã é muito comprida, pelo menos a minha era muito comprida, então eu tive que beber muita água. À tarde eu já bebi um litro e meio, e à noite eu bebia, quiçá, né, 500 ml, mas era bem pouco, porque eu não gostava de acordar de madrugada para mijar, inclusive estraga meu sono, estraga o sono de muita gente. Então, evite. Coloquei aqui, né, para vocês, o pilar da hidratação, o pilar da performance, tá? Se possível, né, se você tiver condição, é claro, se você tiver condição, pelo amor de Deus, tente beber água mineralizada ou água, né, mineral. Por quê? Porque tem minerais, cara. E se tem minerais, é bom pro seu corpo. É uma água que já tá quantidade certinho de minerais ali, para cada litro, né? Então, é uma quantidade muito boa e é uma coisa que você vai tomar, vai fazer bem pro seu corpo, tá? Evite ficar tomando água muito assim de poço, água de vem da rua, que passa por um filtro, evite. Porque ali não tem muita dosagem muito certa não, tá? Pode ter quantidade muito grande de cloro ou não, então evite. Se você tiver um dinheirinho a mais, compre água mineral, tá? Galão mesmo, de 20 litros. É uma dica pra vocês aí. Outra coisa que eu coloquei aqui é a parte mais de relacionamento, cara. Essa parte aqui, eu usei, mas tipo assim, me afetou mais do que beneficiou. Que é o quê? Que é você construir relações reais e saudáveis para a sua saúde mental. Se você tá uma relação boa, com pessoas boas, que entendem onde você quer chegar, independente se isso aqui, cara, independente se é de estudo, independente se é de concurso, independente se é de, sei lá, fazer um esporte, fazer uma maratona, fazer uma competição, independente se for isso, cara, qualquer coisa. Se você não tiver pessoas que vão apoiar aquilo que você quer, cara, afaste-se dessas pessoas. Ou então, tu é meu pai, como é que eu faço? Cara, mostre o resultado. A melhor forma de você calar a boca das pessoas é mostrando o resultado. Mostre o resultado. Não sei o que falou de mim, tá? Deixa de falar. Vai lá e mostra o resultado. Deu certo? É assim que funciona, cara. Tudo na vida, entendeu? Tudo na vida é sobre mostrar resultado. As pessoas vão te julgar pelo que você pode mostrar, pelo que você pode proporcionar e o que você pode comprar, né? No caso, dinheiro. Você tem de dinheiro. Então, mostre resultados. Assim a melhor forma de você calar a boca das pessoas. Eu lembro aqui, eu vou dar até um exemplo aqui, que na época que eu fiz e além disso, né, tem um estudo aqui que fizeram em Harvard, né, pegaram um período de 75 anos, fizeram esse estudo, que mostraram que boas relações têm tudo a ver com felicidade e longevidade, né, ou você ser uma pessoa mais feliz e uma pessoa mais longeva, que é uma pessoa mais, como é que se fala? Em idade, né, eu esqueci agora o nome que fala, mas enfim, vocês entenderam. Só que eu queria puxar um link aqui pra uma história que eu achei muito massa. Porque eu sou um ciclista, né? E dentre várias outras modalidades que eu faço ciclismo. E aí, eu sempre falava pros meninos, pros meus colegas, né? Ali, no meu trabalho, falava assim, cara, ir pra Passagem de Franca é de boa. Passagem de Franca é uma cidade aqui próxima, tá? Que é uns 45 km só pra ir. E mais 45 pra voltar. É uns 90 km. E aí,
Pra gente que é ciclista, cara, isso é bem suave, entendeu? Se você conhece alguém que é ciclista, você sabe disso. Pra gente que é ciclista, isso é bem suave, 90 quilômetros. Já pra quem não é, isso é um absurdo. E aí os caras sempre achavam que eu tava mentindo, que eu não conseguia ir até lá, que eu tava de balela. E aí, foi um período que eu comecei a gravar vídeo pro Instagram, eu gravei o vídeo, né? Fiz um Reels. E cara, eu fiz o vídeo e te mostrei pra eles, aí ó, tá vendo? E tirei foto. Aí ó, tá vendo como eu fui até lá e voltei? Tipo assim, eles ficaram besta, pô. E a partir dali eles começaram a acreditar mais ainda no que eu falo. Porque eles viram o resultado. Eu mostrei o resultado pra eles. Eu não podia, só falei, então beleza, acredito não. Mas não, como eu já tava gravando pro Instagram, eu falei, cara, eu vou lá na cidade, né? E eu vou gravar. E eu fui lá, gravei, mostrei pra eles. E agora sim, toda vez que eu falo assim, cara, eu vou pra cidade e tal, pedalando. E eles não, nem duvida de mim. Fala assim, não, eu acredito que tu vai mesmo. Por quê? Porque eu mostrei um resultado pra eles. Um resultado que eu falei. Entendeu? Então, se você quiser, tipo assim, a melhor forma de mostrar pra pessoa que você tá por cima é com sucesso, cara, com um resultado. Melhor forma. Botei aqui, né? E se você tá ao lado de pessoas que te apoiam, achando que você tem uma saúde mental muito boa, é muito melhor. Se você não tem, cara, sinto muito, aí você vai ter que lidar com esses problemas e tentar o máximo possível não corroer seu cérebro. Eu não fui o cara que foi criado numa zona muito confortável, muito boa, mas sempre teve pessoas que estavam do meu lado e tinha pessoas que jogavam contra mim. Então eu sempre procurava me apoiar mais nas pessoas que estavam do meu lado do que as que jogavam contra mim. Porque eu queria coisa que alimentava meu cérebro pro bom caminho, não pro mal. Beleza? É isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero realmente que você tenha gostado. Foi um vídeo assim mais de tópicos, né? Um vídeo mais técnico. Mas eu espero realmente que você tenha gostado. Coloquei alguns livros aqui para indicação para vocês, né? Porque Nós Dormimos, do Martin Walker. Coloquei outro, né? O Poder do Agora, esse nome aí desse cara que eu não conheço. Tá aí para vocês um print aí, né? Dos 3 livros. E Em Defesa da Comida, do Michael Pollan. Tá? É isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado e valeu!